Busque ser guiado e depender completamente de Deus. Busque ser guiado e depender completamente de Deus. Paz e graça, meus amigos e irmãos. Sou o Pastor Rick e eu estou muito feliz de ter você comigo mais uma vez aqui neste devocional. Todos os dias nós nos encontramos e o meu trabalho é chamar você à fé, convidar você à fé. Glória a Deus por mais um dia, glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. E essa é a promessa do Evangelho sobre a qual nós podemos construir e edificar as nossas realizações. Então eu te peço que você respire fundo já e, se você puder e quiser, compartilhe este devocional com o tanto de pessoas que você puder para que também sejam abençoadas. Amém? Vamos então nesse momento passar a nossa meditação deste dia. O versículo que eu quero ler com você hoje está lá em Provérbios capítulo 3, versículo 5, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Eu gosto muito da versão da Almeida Revista Atualizada, que é até uma questão mais afetiva, né? Que foi a versão em que eu decorei esse versículo, né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, né? Que ele fala até no português mais arcaico. Mas esse versículo, ele mostra pra gente um caminho seguro para que possamos trilhar no que diz respeito às decisões e aos interesses da nossa vida. Perceba, a vida é complexa. A vida, ela é cheia de meandros, ela é cheia de situações, ela é cheia de questões complexas. Não existe nada, na verdade, poucas coisas na vida são fáceis de resolver. E às vezes você se sente um tanto quanto perdido. Quantos de vocês já se sentiram perdidos, né? Quantos de vocês já se pegaram sem saber o que fazer? Por exemplo, você tem o rei Davi. O rei Davi é uma figura histórica e uma figura bíblica, é uma figura muito importante para a simbologia da nossa fé cristã. E ele era um homem poderoso em obras, ele era um homem sisudo em palavras, ele era um homem bonito de aparência, mas as escrituras nos dizem que recorrentemente o rei Davi, mesmo sendo tudo isso de grandioso, ele buscava o Senhor em oração. Ele buscava o Senhor em oração. Forte, corajoso, poderoso nas batalhas, mesmo assim ele parava absolutamente tudo para consultar Deus. Davi sabia, por andar com Deus, que por mais que ele estivesse preparado, por mais que ele fizesse o dever de casa, sem a direção do Senhor, ele estava perdido. Quero te dizer isso nessa manhã. Você pode saber tudo, você pode ser o cara mais especialista, a pessoa mais especialista e mais competente na sua área de atuação. Sem o Senhor você está perdido. Sem o Senhor eu estou perdido. E esse é o problema de muitos de nós. Muitas vezes a gente acha que a gente tem um controle. A gente acha que a gente consegue contornar situações complexas sem a ajuda de Deus, sem o auxílio do Espírito Santo. Porque somos acostumados a fazer aquilo, somos acostumados a fazer aquilo outro, e nos deparamos com situações em que a complexidade ela extrapola ainda mais, e nós muitas vezes nos sentimos sem saber o que fazer. E isso é simplesmente para nos mostrar que nós não podemos fazer as coisas sem Deus, porque sem Deus nós somos nada. Sem Deus nós somos nada. A gente acha que tem um controle, mas basta uma notícia ruim, basta um diagnóstico contrário, basta uma perseguição se insurgir e o jogo muda absolutamente. E nós ficamos como que perdidos, sem saber para onde olhar. E então, a vida se torna nessa analogia como um castelo de areia. A gente constrói com o esforço do nosso braço, mas sem Deus, uma onda pode vir e levar absolutamente tudo.
Então, avançando um pouco nesse raciocínio, você já parou para pensar o porquê que Jesus ordena que os seus seguidores sejam como crianças? Uma criança é independente, sim ou não? Uma criança, ela faz aquilo que ela quer? Uma criança estabelece o próprio horário? Uma criança estabelece a sua própria rotina? Uma criança, ela é capaz de prover para si própria? Óbvio que não. Então Jesus, ele nos ensina a ser como crianças, porque uma criança depende totalmente do pai e da mãe. Uma criança depende totalmente dos seus responsáveis. Ela se perde, chora e entra em desespero. Eu lembro quando eu era criança, algumas vezes a minha mãe demorava para me buscar na escola, ou alguém que viesse me buscar demorava para me buscar na escola. E ia chegando ali, a aula terminava às 5h40 da tarde, e aí chegava 6 horas, meus amigos todos já tinham sido buscados e eu ainda tava lá. E aí a minha casa era tipo 5 minutos andando da minha escola para a minha casa, muito bem movimentado, muito bem iluminado, mas eu me sentia incapaz, sendo criança, de ir da escola para casa andando. Por quê? Porque eu era uma criança e eu dependia totalmente dos meus pais. Essa é a imagem que Deus quer trazer para nós quando Ele diz que nós devemos ser como crianças. Crianças não se estribam no próprio entendimento, porque elas não têm entendimento. E assim nós somos diante de Deus, pequenos como crianças, frágeis como crianças, mas ao mesmo tempo que somos pequenos e frágeis, somos profundamente amados. Você crê nisso? Diga amém aí onde você está. Queridos, então esse é um princípio que nós podemos aplicar na nossa vida. Se você quer ser autossuficiente, não espere que Deus te guie. Se você não tem o coração humilde, não espere que Deus te ajude. Se você não reconhece que precisa dele, não espere que Deus entre com providência na tua causa. Porém, se você se acha dependente, se você tem um coração humilde e se você reconhece que você precisa da ajuda dele a cada passo, então você pode contar com ele, porque para esse tipo de gente o Senhor é o ajudador. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa era a reflexão que eu queria trazer para você. Respira fundo agora para que nós possamos orar e interceder. Ore essa oração em voz alta, se você puder, repetindo após mim. Se você não puder, no entanto, você pode repetir mentalmente, tá bom? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por mais um dia de vida. Eu reconheço que sem o Senhor eu não sou nada. Eu sou fraco, eu erro, mas eu confio que o Senhor me ama. Eu confio que o Senhor quer me guiar no caminho certo. Por isso, Pai, eu te peço, me ensina a depender de Ti, não nas forças do meu braço, mas como uma criança. Uma criança que não anda só, uma criança que precisa que os seus pais dirijam seus passos. Uma criança que pede sempre que mostrem a ela o que fazer. Uma criança que precisa de sabedoria. Uma criança que precisa da sua fé fortalecida e aumentada. Santo Deus, eu entrego a minha vida completamente no teu altar. Meus planos, minhas decisões, tudo isso na tua mão, porque eu sei que só tu cuidas de mim. Somente o Senhor está comigo, e essa é a tua promessa, e eu te louvo por ela. Crendo, Pai Santo, que eu estou orando segundo a tua vontade, eu oro tudo isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus queridos, respira fundo mais uma vez, manda esse devocional para alguém que eventualmente esteja precisando,
para alguém que precisa ter a sua fé fortalecida. E lembre-se, não confie no seu próprio entendimento, mas seja como uma criança na presença do Senhor. Busque a Deus para que Ele guie os teus passos e que Ele possa, pelo Espírito dEle, como diz a palavra dEle, guiar você a toda a verdade. Amém? Que Deus te abençoe, meus irmãos. Que Deus os abençoe, meus irmãos. E até a próxima.